Então, pessoal, muito boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar sobre alterações posturais e prescrição. Eu falo muito na minha rede sobre isso, né? E eu acredito que às vezes vocês devem se questionar o que isso tem de tão importante, já que a gente fala tanto. E antes da gente começar, eu vou pedir para você clicar no aviãozinho que está aqui embaixo, enviar para pessoas que talvez se interessem por esse assunto. Oi, Aline, tudo bem? Porque aí vocês vão estar transmitindo essa informação para mais pessoas, tá? Quanto mais pessoas puderem absorver esse tipo de informação, melhor, certo? Lembrando que essa live ela não está direcionada apenas para profissionais de educação física, tá? Ela é geral, ela serve tanto para professor quanto para praticante de musculação, pessoas fitness ou não fitness, porque o que eu vou falar aqui hoje é algo que interessa a todos. Então, clica no aviãozinho e envia para 3 pessoas aí da sua listinha que vai estar ali por primeiro, ó, ou que você sabe que vai gostar de saber ou de conversar sobre isso. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. 8:02, já está na hora de começar, por respeito a quem já está aqui comigo. O que são alterações posturais? Bom, é uma forma que o corpo encontra de se adaptar a uma situação. Ou é uma forma, oi Julie, é uma forma que o corpo encontra de economizar energia. Se eu fizesse uma brincadeira aqui com vocês agora, por exemplo, eu vou pedir para vocês, estamos 8:02, que até as 8:30, 8:30, eu nem tô pedindo muito, tá? Tô pedindo 8:30, que vocês sentem em uma cadeira de verdade, não é sofá, não é cama, sentem numa cadeira, permaneçam com o quadril aqui a 90 graus, bem sentadinho na cadeira, bonitinho, joelho dobradinho, com o pé no chão, tá? De forma que você fica com o pé no chão. Organize a sua postura, tronco, tá? Sente-se e fique o tempo todo tentando manter uma postura que a gente consideraria ideal durante o que? Não vai dar nem meia hora, tá? Porque já é 8:03. O que vai acontecer se vocês tentarem fazer isso? Eu até gostaria que vocês tentassem, mas também não obrigo ninguém, né? O que vai acontecer se vocês tentarem fazer isso? Vai acontecer que vai chegar um momento que vocês nem percebem e o corpo vai começar a adotar posturas para ficar mais confortável. Ou seja, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a dar aquela escorregadinha na cadeira, né? Vai ficar com o bumbumzinho lá para dentro, vai encolher os ombros, ou vai ficar aqui assim, ou vai dar aquela relaxada aqui assim, né? Porque o corpo, ele tem a tendência, o fato de eu tentar manter essa postura faz com que eu gaste energia, que o corpo tem que fazer esforço para fazer isso. Então, é normal que eu tente adotar uma postura que eu fique relaxado e confortável. Só que a gente faz tanto isso ao longo da vida, que a gente acaba adotando essa postura como algo natural. Como algo normal. A gente passa muito mais tempo dessa forma do que tentando manter essa postura que a gente consideraria ideal. E dessa maneira a gente vai adquirindo alguns padrões compensatórios, alguns encurtamentos, algumas fraquezas, e a gente começa a sentir dor, desconforto, por exemplo, dor lombar, quem fica muito tempo sentado, dor nas costas geral, para quem fica também muito tempo sentado ou muito tempo em pé. As meninas vão começar a sentir bastante dor lombar, dor nos joelhos muitas vezes, tá? Dor no calcanhar. Sabe quando você fica muitas horas em pé e aí você fica sempre parado e posicionado sobre um quadril só, aquela jogadinha de quadril pro lado, assim você fica apoiado em cima só daquele quadril e começa a doer aqui do lado e de repente começa a irradiar uma dor e vai lá pro calcanhar? Então isso tudo são posturas viciosas que a gente adota durante um longo período de tempo e o seu corpo vai se adaptando e se mantendo daquele jeito ali. E aí, essas pessoas vão vir para você na sala de musculação e elas vão vir com essas alterações, provavelmente, então com essas fraquezas, com esses encurtamentos, mas você não sabe exatamente porque você não fez avaliação física.
Oi, Gil. E aí você prescreveu qualquer coisa, né? Colocou ali qualquer exercício, e não é que é o caso de que uma pessoa que tem alteração postural seja incapacitada. Não estamos falando de pessoas doentes, tá? Que fique bem claro. Mas essa pessoa, por exemplo, adotou... Olá, Fabiano, Breno, Fabiano, tudo bem? Adotou essa postura, e você vai, por exemplo, ela vai manter essa postura, inclusive no momento que ela for executar os movimentos da musculação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, lembrando que, mais uma vez, a musculação é sobrecarga e esforço repetitivo de movimento, certo? Então, você vai estar adicionando sobrecarga a uma alteração, e isso não é legal. Então, com o tempo, ou a médio, longo prazo, você pode estar machucando essa pessoa, ou ainda você pode estar gerando uma lesão, às vezes até a curto prazo, porque essa pessoa já pode vir, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que já pratique algum esporte específico, que tenha um movimento repetitivo, por exemplo, vamos jogar um handball aqui, né? Essa pessoa, ela sente dor, e você nunca observou com atenção isso. E aí, quando chega lá na musculação, você simplesmente prescreve qualquer coisa para ela fazer, tá? Você pode ainda estar potencializando esse problema, tá? Então, a ideia da prescrição é o quê? É você preservar ou, quiçá, melhorar isso para essas pessoas. Se você, dentro da musculação, você não conseguir reduzir ao menos um quadro de dor, então você está fazendo alguma coisa errada, tá? Então, se uma pessoa chega para você com qualquer problema articular, é importante que você saiba prescrever de maneira que você não termine de estragar esta pessoa, ok? Então, como a gente adquire isso? A gente adquire nas posturas do dia a dia, tá? Estudando, por exemplo, todo corcunda, né? A gente adquire na musculação, fazendo os movimentos errados. A gente adquire num esporte específico, por exemplo, né? Como eu citei aqui como exemplo o handball. Agora que eu vi o Guilherme entrando aqui, o Guilherme, meu amigo. Guilherme, ele toca bateria, tá? Então, também é um esforço repetitivo de movimento, isso pode causar lesões, tá? Já que lembrei, posso usar, por exemplo, é um músico, né? Você pode adquirir essas alterações, cara, de um acidente, por exemplo, isso pode se tornar estrutural, tá? Você pode adquirir ao longo dos anos, trabalhando em algo específico, por exemplo, você é um dentista, e você fica o tempo inteiro aqui, né, nessa mesma posição. A maioria dos dentistas, o karma dos dentistas é uma dorzinha embaixo das escápulas, né? Normalmente do braço que está trabalhando ali. Então, o que vem acontecer? Nós adquirimos em vários lugares, várias atividades, e o corpo se adapta àquilo, tá? Porque você impõe ele várias horas por dia naquilo. E essas adaptações acabam gerando dor, muitas vezes. Ombros, joelhos, cotovelos, punho, tá? Tendinite de glúteo, ruptura parcial ou quiçá até completa de tendões, principalmente do ombro, tá? Então, aí, por exemplo, você fez uma avaliação, vamos dizer que essa pessoa, ela jogava esse handball aí durante muitos anos da vida dela, e ela não tinha dor exatamente no ombro, tá? Mas ela veio para você com algumas alterações que você não viu, porque você não fez avaliação física. E aí você prescreveu exercícios aleatórios, qualquer coisa lá que você acha que exercício é assim, é só jogar numa cesta e tá tudo certo. E essa pessoa veio a ter uma ruptura do tendão do supra. Estourou a bomba na sua mão. Na verdade, não foi você que fez isso. O handball já veio fazendo isso. Ele chegou para você e você só fez o quê? Deu o checkmate. Você foi lá e acabou com tudo. Então, é por isso que alterações, elas não são algo que limite as pessoas de fazer as coisas. Não, elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem. Isso não é uma doença, tá? Mas é algo que a gente deve dar um pouco mais de atenção no sentido de a gente poder melhorar a qualidade de vida e o padrão funcional dessas pessoas, tá? E a prescrição,
a musculação, graças a Deus, ela vem com esse intuito também. Ela não é simplesmente só estética, você ir lá e puxar um monte de ferro para ficar mais bonito, tá? Então, o objetivo dela não é só isso. Então, ela tem também esse intuito de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você tem a capacidade de estar fazendo isso pelas pessoas, por que você não faria? Muitas vezes eu fui criticada por alongar tantos meus alunos, sou até hoje, na verdade, por alongar tantos meus alunos, por ser mais metódica com a execução, e não tô falando em terrorismo, que eu não sou, vocês sabem que eu não sou terrorista, porque eu não faço nada perfeito, e nem os meus alunos são perfeitos, tá? Mas eu tento fazer com que eles se movimentem com bastante qualidade, o máximo de qualidade que eu puder proporcionar ao movimento dessas pessoas, eu vou proporcionar, certo? Meu trabalho não é esse, eu não sou uma profissional de educação física, eu não sou especialista em movimento, então eu não devo proporcionar movimento de qualidade para as pessoas? Estética é uma consequência de tudo isso, galera. A gente não pode esquecer, tá? Então a musculação ela vai muito além do que só pensar em ficar mais bonito esteticamente ou fisicamente. Então, se a gente pode proporcionar isso para as pessoas, por que a gente não faria? Se você for um profissional de educação física que você trabalha com estética, ou exclusivamente para dar estética a alguém, isso que eu ensino no meu curso tem muito a ver com estética. Eu mostrei na live passada, inclusive para vocês, alguns quadros posturais que melhoraram, e eu fiz essa pergunta para vocês. Apesar da pessoa não ter ganhado significativamente massa muscular, você conseguiu olhar para aquela pessoa e conseguiu ver uma mudança estética entre uma foto e outra somente de observar uma melhora de postura, por exemplo. Então, se eu posso dar esse resultado para o meu aluno, por que eu não vou dar um resultado desse e ficar de mimimi achando que essa pessoa está exagerando, que essa pessoa está não sei o quê? Se eu posso dar isso para meus alunos, eu vou fazer isso por eles. Antes da estética, vem muitas outras benefícios, digamos assim, da musculação até nós chegarmos a ela. A estética vai chegar, ela vai chegar, mas a gente pode escalar muitas coisas até chegar a ela. Ok? Outra coisa, se um aluno já veio previamente lesionado, mas você não sabe, porque os alunos de vocês, eles não vêm com um raio-x das articulações para dizer para você, ó, eu tenho ruptura parcial disso aqui, eu tenho uma tendinite aqui, eu tenho não sei o que aqui e tal, né? Eu tenho uma escoliose assim, uma escoliose assada. Essa pessoa, ela não vem com laudo para você completo. Bom seria se fosse, né? Mas ela não vem. E aí, então, você simplesmente chega e prescreve qualquer coisa. Então, a gente vai estar gradativamente mudando. Isso aí, é verdade. A Joia aí, ó. Joia é minha aluna. Meu Deus. Faz tempo já, né, Joia? Acho que deve fazer uns 3 anos, já 4. Então, galera, a Joia experimentou, então, na pele também o que é isso. E assim, eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou trazer no dia 28 alguém para nós falarmos sobre esse assunto também, tá? Alguém que vivenciou na pele tudo isso e vai poder falar por ela tudo que a musculação para uma avaliação, uma musculação bem prescrita, poder mudar na vida profissional dela. E não tô falando de aluno, tá? Tô falando de profissional de educação física que aprendeu a fazer isso também, tá? Então, galera, entendemos o que são as alterações, é uma forma que o corpo encontra de se adaptar. Como adquirimos, a gente adquire em muitas funções, tá? Inclusive, você sentado aí pode estar adquirindo algum padrão se você fica muito tempo sentado. Mas da musculação errada também, principalmente. Quando falamos em rigidez muscular, tá? Que é aquela pessoa que, por mais que você alongue aquele determinado músculo, por mais que você trabalhe o alongamento daquele determinado músculo, você não consegue resultado. Algum professor aqui já aconteceu isso, de alongar o aluno e o aluno não ter resultado, não desencurtar aquela de graça? Dê joinha aí. Eu tive. Por exemplo, rigidez de isquio. Alongar aquela pessoa e simplesmente não ver evolução nenhuma. Isso quer dizer que esse músculo pode não só estar encurtado, ele pode estar com graus de rigidez. Ou seja, normalmente onde a gente adquire na musculação graus de rigidez? É naqueles exercícios que a gente faz pela metade. O que a gente sobrecarrega ele de trabalho desnecessariamente. Quando a gente faz aquele bíceps aqui, ó.
Vai dizer, quem que não fez um bíceps meio-meio? Pela metade. Fora a rosca 21. Todo mundo em algum momento na vida fez aqueles negocinhos pela metade, né? Então, resumidamente, isso pode gerar o quê? Além de encurtamento e redução de sarcômeros em série, você vai causar uma rigidez daquele músculo ali, difícil de soltar. E aí, então, você pode passar às vezes você tem que acabar trabalhando com esse aluno de forma a atingir aquele músculo não somente com alongamento, mas com trabalho de flexibilidade, com trabalho de liberação miofascial, que foi o que eu falei essa semana também, inclusive, de uma das minhas alunas, que entrou aí com pilates e trabalho de liberação miofascial, com fisioterapeuta, para poder soltar aqueles adutores dela que estão extremamente encurtados, e sabendo que o adutor, o músculo adutor, que é a parte de dentro da coxa, ele faz a oposição aos nossos glúteos, ou seja, se eu tenho esse músculo extremamente encurtado, o meu glúteo perde a capacidade de gerar força, ele acaba se tornando inibido, fraco. E aí, como essa pessoa vai desenvolver glúteo? E aí vem aquela história, a pessoa agacha a vida toda, mas aquela bunda não sai naquele corpo. É coxa que vem e bunda que não sai. Então, para tudo isso, galera, para não desenvolver, a não ser que seja um fator genético, tem muito a ver com alterações posturais. Ok? O que prescrever? Bom, a musculação ela vem para ajudar a gente nisso, tá? Se você avaliou, se você descobriu as alterações posturais, os déficits de força, fraquezas, encurtamentos, limitação de amplitudes articulares. Oi, Fernanda. De amplitudes articulares, você vai saber prescrever. Tanto uma questão de alongamentos quanto uma questão de exercício físico. Exercício não é aquele negócio, aquele ditado das batatinhas e maionese, minha gente, não funciona na musculação, tá? A ordem dos exercícios afeta o resultado final, sim, tá? Por muitos fatores. Por uma questão de prioridade muscular, por uma questão de quem eu devo fortalecer primeiro, tá? Se eu tenho um grupo muscular fraco, eu devo fortalecer aquele grupo muscular, dar prioridade no início do treino, principalmente. Por exemplo, eu tenho o hábito de colocar o treino de panturrilha antes de começar o treino principal de musculação de pernas, por exemplo, treino geral de pernas, ou que não seja geral também. Alguém sabe me dizer por que eu faço isso? Tem gente que estranha, inclusive. Antes do treino de perna, aquele treinão de perna, você coloca a panturrilha para a pessoa fazer. Não sei aqui se alguém faz também. Eu costumo colocar a panturrilha antes. Mais alguém faz isso? Vou colocar música aqui, vou esperar até todo mundo responder. Não, ninguém faz. Tá tudo certo, eu faço. Por quê? Esse é o motivo da preguiça, né, Nai? Porque se você deixar abdômen e panturrilha por último, meus queridos, o cara chega morto no final do treino, ele faz o quê? Ele dá aquela... Tchau, ele vai sem fazer, ele deixa, né? Eu já fiz isso, não nego, tá? Deixar abdômen por último, panturrilha por último e sair cansado porque não tava mais com vontade de fazer nada. Mas tem mais motivos para isso, tá? A maioria das pessoas vem para mim com déficit de mobilidade de tornozelo, que eu vou falar sobre isso hoje, tá? E a falta de mobilidade de tornozelo, ela acaba afetando em muitas coisas, inclusive na qualidade do agachamento. Eu falei que ia botar uma carinha nessa minha cara e esqueci, tá? Então, a maioria das pessoas... E esse é um teste que eu quero que vocês façam aí também. Levanta as bundinhas da cadeira e tenta fazer esse movimento aqui. Ou fala, vão fazer em casa, mas nunca faz, né? É isso aí. O tal do fazer em casa não funciona, gente. Então, essa foto que eu postei aqui, ela é o que seria considerado uma amplitude normal de tornozelo. Você tem que ser capaz de flexionar o tornozelo nesta proporção, descer o quadril mais que 90 graus, bem mais que 90 graus, tá? Não cair para trás,
conseguir ficar com a pelve neutra e as curvaturas da coluna neutra, tá? Tentem fazer isso agora e me contem o que acontece. Façam, não tenham preguiça, testem. É muito legal vocês fazerem isso, que é para vocês compreenderem o que eu tô falando, ou vocês não vão compreender, tá? Tentem fazer isso que eu fiz aqui, sem cair. Bonitinho. Rafa, já tá conseguindo fazer isso? Então, isso aqui seria considerado... vai ficar salvo, vai ficar salvo. Consegue, né, Júlia? A Júlia tem boa mobilidade, mas é que a Juliana, ela já alonga bonitinho, ela já sabe prescrever bonitinho também, né? Então, você não vale, tem que ser os outros. Então, gente, isso e essa foto que eu trouxe, essa foto linda minha que eu trouxe aqui descabelada, é para mostrar para vocês o que seria uma amplitude ideal para um agachamento, digamos assim, uma amplitude normal de um tornozelo. Não, você desequilibra muito fácil, né, Vanessa? A tendência é a pessoa cair para trás, tá? Ou ela ficar ou não conseguir descer. Ou se ela conseguir descer, que ela consegue ter a mobilidade, a pelve dela começa a entrar em retroversão e aí sim puxa ela para trás também. Tem gente que não consegue fazer nem meio disso. E aí como é que fica o agachamento dessa pessoa, será? E aí a gente analisa lá na academia, e aqui muita gente vai concordar comigo, que a gente vê uns negócios bem estranhos lá na academia, né? Que é uns agachamentos que a pessoa só mexe o quadril e o joelho praticamente fica... É um terra agachamento, né? Porque a pessoa ela só vai com o quadril para trás e o tronco lá para frente. Ela projeta o tronco para frente. Por que acontece isso? Porque se falta mobilidade de tornozelo, que você vai conseguir observar, por exemplo, tanto numa pessoa... de forma estática quanto em movimento. Se você pedir para ela agachar na tua frente, você já vai conseguir compreender o padrão de agachamento dela. Porque se falta mobilidade nessa articulação aí, eu não vou conseguir projetar o meu joelho para frente. Para compensar isso, eu vou fazer o quê? Projetar o meu quadril para trás, porque quando acontece um déficit em uma articulação, a outra tem que compensar. Acontece uma sobrecarga nessa articulação, no caso aqui, o quadril. No quadril projetado, nós vamos formar uma alavanca muito maior sobre os paravertebrais e a coluna lombar, porque a carga vai estar aqui em cima nas costas, praticamente no trapézio dele, e vai fazer com que essa sobrecarga fique muito maior aqui embaixo para nenhum lugar pelo tamanho da alavanca. E é por isso que a maioria de vocês, quando vai agachar, vocês têm dor nas costas. A falta de mobilidade do tornozelo tem tudo, praticamente neste caso, tudo a ver com dor lombar. Tá? No agachamento livre, principalmente com barra, que vocês vão fazer. Então, se você for uma pessoa que você tem a tendência de ir com o tronco muito, deixar o tronco cair para frente quando você vai fazer o agachamento, pare agora. Faça o teste de mobilidade, tá? Faça o testezinho básico aqui, para ver se você consegue fazer isso, ou se você faz isso. Se você fizer isso, você precisa mobilizar o seu tornozelo. E para isso, a gente tem alguns exercíciozinhos básicos, aí vem a prescrição. Nesse caso, a prescrição ela vai ter que ser muito específica. Porque a mobilidade de tornozelo, a gente não consegue sanar, às vezes, ela somente com alongamento. Às vezes é preciso mobilizar os tendões também, forçar mais. E aí eu trouxe aqui 5 exercícios diferentes que vocês podem estar fazendo para isso. E eles têm que ser além do treino que vocês têm, além do alongamento que vocês fazem. Num outro momento, quem sabe todos os dias. Tá? Isso aqui vai melhorar o agachamento de vocês e muito, tá? Muito mesmo. Então, se você tem esse problema de não conseguir agachar, de projetar o tronco à frente, de dor lombar, peça para um professor da sua academia dar uma olhada se não falta mobilidade no teu tornozelo.
Porque aí nós vamos observar isso aqui, ó. Isso aqui é a minha consultoria também, a professora Andressa. Dá uma olhada no padrão do primeiro agachamento dela para o último agachamento aqui. Vocês conseguiram observar a diferença? E como aos pouquinhos ela foi ganhando amplitude? Oi, Andressa, tá aí, ó. Baita treinadora, galera. Sabe avaliar muito bem também. E também vem consultoria online ali, ó. Então essa é a Andressa. Começou agachando daquele jeito ali, tá? Com aquela amplitude ali. E agora está com aquela amplitude ali. Ficou bom ou não ficou bom? Aliás, parabéns, Andressa. Muito dedicado. Deu para compreender, então, galera? É mais ou menos isso, tá? Se você ficar naquele padrão de agachamento lá, você vai evoluir? Pode ser que sim, né? Pode ser que a pessoa até evolua. Mas vai estar sempre com aquele negocinho assim, ai, que dorzinha nas minhas costas chata quando sai do agachamento, né? Ou não consegue fazer muita progressão de carga pelo aumento dessa alavanca, porque aí quando você aumenta demais a alavanca, normalmente o esforço vai ser maior, né? Então você não vai conseguir colocar muita sobrecarga, porque a força você não vai conseguir fazer essa progressão. Primeiro porque vai doer a lombar, né? E depois porque a projeção, consequentemente os paravertebrais, eles são mais fracos do que o glúteo, do que as coxas. Tá? Então essa pessoa vai conseguir desenvolver coxa no máximo, desenvolver uma dor lombar, né? E não fazer progressão de cargas, o que é muito importante. Então olha só quanta coisa a mobilidade de tornozelo pode causar. E aí assim, tem outros detalhes também no tornozelo que ele pode estar em pronação ou em supinação. Eu vou trazer aqui o público feminino, já que eu gosto do público feminino e trabalho muito com esse público. Trazer uma alteração que é muito comum nas meninas, que é a pronação dos pés, que é quando o pé ele desaba, o arco todo desaba para dentro, quando a pisada, quando o calçado gasta só na parte de dentro. Quem tem a pisada assim aqui? Eu que agradeço a dedicação, Andressa. Quem é que pisa para dentro, que o calçado gasta dentro? No, ó, Rafa, eu só não trouxe. Pois por que eu não trouxe um caso teu mesmo, né? Eu podia ter trazido teu caso aqui. E ó, a última evolução de Bundes, de uma baita de uma pronação de pé, uma rotação interna de quadril. A Rafa conseguiu tirar uma raba dali, ó, que vou contar pra vocês. Só em um pé. Ah, só em um pé, né? Você me falou a live passada que você tinha um pé supinado e um pé pronado, né? Isso também é bem tenso, tá? Você tem que tomar muito cuidado com exercícios unilaterais. Isso aí. O pé, ele gasta o solado para dentro. E o que acontece então? Nós vamos ter um padrão. Dá uma olhada o calcanhar dela, o comportamento do calcanhar dela enquanto ela faz a panturrilha. O que vocês estão vendo aí? Pode falar na linguagem de vocês, não precisa ser técnica aqui. Não dá agonia? Dá agonia, né? Eu fiquei agoniado com esse vídeo. O tornozelo desaba todo para dentro. E um detalhe sobre isso é que a maioria das pessoas não dá atenção para o treino de panturrilhas. Vocês não dão atenção para o treino de panturrilhas. Vocês acham que é baboseira, né? Vocês acham que é perda de tempo você ficar ali fazendo aquele negocinho chato. Eu acho chato também, eu não gosto. Por isso que eu coloco por primeiro também. Que daí a pessoa se obriga a fazer, ela não tem escapatória. O fato de eu estar colocando por primeiro também tem a ver com ganhos momentâneos em graus de mobilidade do tornozelo. Ou seja, o meu aluno já chega preparado
ganhando uma leve, pelo menos, capacidade de poder fazer uma flexão melhor daquele tornozelo ali, tá? Isso vai ajudar ela a agachar melhor e com mais qualidade. Então é por isso que eu coloco sempre por primeiro. Ó, eu dando as diquinhas aqui pra vocês, tá? Anota aí. O que mais que eu faço para melhorar isso? Bom, primeiro, o que a pronação de pé causa de uma maneira ascendente? Então, se nós temos uma pronação, que é esse pé desabado aí que eu não vou colocar no meu vídeo porque tem o som e me incomoda. Quando eu tenho uma pronação naquele grau ali, a minha tíbia já se coloca em rotação interna. Ela roda para dentro, em direção medial ao corpo, centro, tá? Se eu rodo a minha tíbia para dentro, em efeito ascendente, eu rodo o meu quadril para dentro também. Ou seja, eu deixo os meus rotadores externos e o meu glúteo insuficientes, ou seja, eles não trabalham. E ainda, durante o movimento, o pé pronado pode estar causando o quê? Um valgo dinâmico, que é o quê? Aquele joelhinho que tende a se aproximar durante a execução dos exercícios de membro inferior. Ou aquela famosa aproximação dos joelhos, que é coisa de menina, que bate faísca na esteira, né? Quando aquela pessoa tá lá correndo na esteira e aquele joelhinho tá ali, assim, que isso dá uma agonia também, que meu Deus do céu. Fala que vocês não enxergam isso, não dá agonia. Quem entende o que é professor sabe que dá. Pois é. Mas aí se colocar por primeira ajuda, né, Andressa? Isso dá uma aliviada na cabeça, porque você não tá tão cansado quando chega no fim do treino. E você acaba fazendo melhor e com mais qualidade do que você deixasse por último. Então é uma estratégia, gente, que tem funcionado muito bem, colocar a panturrilha no início do treino de pernas. Tá? Tanto para os ganhos momentâneos de mobilidade, quanto para a preguiça da pessoa de deixar por último, porque ela não vai fazer, ou ela vai fazer, mas não vai fazer direito. E nós precisamos que ela faça, tá? Porque provavelmente durante uma pronação, que era o que eu estava falando, nós vamos ter uma fraqueza do músculo da panturrilha e o encurtamento do músculo sóleo. É por isso que a gente entra com mobilidade nos tendões, que seria para melhorar essa capacidade do sóleo de flexionar, e também entra com o treino de panturrilhas, que é para poder fortalecer essas panturrilhas, tá? Então a gente consegue fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. Ainda ganha os grauzinhos de mobilidade e ainda faz direito, porque se deixar pro final não faz direito, tá cansado já, vai fazer de qualquer jeito. Salvou a dica? Beleza. Aí tem uma outra estratégia, lembra que eu falei tudo isso aí, efeito ascendente, né? Você tem aí uma pronação do pé, que é o pé que cai para dentro aqui durante a execução. Além de causar todos esses efeitos ascendentes, você fica instável. Você fica balengando ali no agachamento, você não consegue manter o pé firme. Você fica balançando, você não consegue se equilibrar. Tá? Isso. Aí, essa pessoa não tem estabilidade nenhuma. Por quê? Porque esse pé ele tem a tendência de, ao invés de ficar certinho na sua pisada, quando você desce, ele tem a tendência de cair para dentro, levar o joelho para dentro, levar o quadril para dentro. E aí você fica desequilibrando, porque você diminui a base de sustentação. Tá? Então a ideia é vocês melhorarem primeiro a mobilidade desse tornozelo, tá? Para essa pessoa poder ter uma amplitude maior de projeção desse joelho para frente, que é para ela poder distribuir melhor as cargas, tá? Porque se eu desse cara aqui, se eu conseguir empurrar esse joelho mais para frente, eu conseguir mandar esse joelho mais para frente, esse tronco não vai ficar um pouco menos inclinado, ele não vai subir um pouco, porque eu mando o joelho, tá? Ele vai ter a tendência de subir. Ele vai conseguir descer distribuindo melhor a sobrecarga entre a articulação do tornozelo, a articulação do joelho e a articulação do quadril, e assim sucessivamente, melhorando essa questão de sobrecarga demasiada sobre a coluna lombar. Então aqui não é nem uma questão estética, é uma questão funcional, tá? Uma questão de saúde articular. É normal, sim. Pode ser, mas pode ser por desgaste, depende do volume de treino que você está fazendo, depende do descanso que você está dando. Embora a panturrilha seja um músculo que ele tem uma capacidade de recuperação muito boa, algumas pessoas podem demorar um pouco mais para recuperar. Eu, no máximo, 24 horas estou recuperada. Tem gente que leva um pouco mais de tempo.
Então, às vezes, a questão é você treinar num volumezinho maior e menos vezes na semana para dar tempo de recuperar. Ou treinar em menor volume e treinar mais vezes na semana. Você tem que ir ajustando até você não sentir mais isso. Pode acontecer da tíbia rodar e a pelve não? Pode. Você pode não ter uma rotação interna do quadril. Ou da pelve não, né? Na verdade, a pelve ela faz anteversão e retroversão. O normal seria o efeito ascendente, seria pé pronado, tíbia em rotação interna, quadril em rotação interna, pelve em anteversão, que é aquele quadril para frente que daí arma a hiperlordose lombar. Eu acho engraçado falar isso. O ideal das alterações seria isso, mas tem gente que vem tudo bagunçado mesmo. Eu já encontrei, por exemplo, pessoas com pé pronado, tíbia vara e joelho valgo. Olha, pela lógica das alterações, isso é meio que o combo da, né? E aí, minha gente, arrumar o bônus de uma pessoa dessa. Lembrando que tíbia vara é estrutural, tá, galera? Não tem como a gente melhorar isso. Tíbia vara, é o osso, não tem o que fazer. Você não pode melhorar a estrutura óssea da pessoa. Então, você tem que lidar com essa alteração. Ok? Aí, assim, como eu vou arrumar essa pronação dos pés dessa menina? Porque, meu Deus, olha o jeito que ela tava fazendo a panturrilha. Vou até colocar de novo pra vocês olhar aí. Será que ela vai estar fortalecendo a panturrilha dela fazendo esse movimento com o tornozelo? Vou falar pra vocês, tá? Ela não tá treinando panturrilha, gente. Ela tá potencializando as alterações. Vai continuar fazendo joelho valgo. Vai continuar fazendo rotação interna. Vai continuar não trabalhando glúteo no agachamento. E aí, eu aprendi outra estratégia, porque muitas vezes só o fato de você falar para essa pessoa, para ela não desabar o pé, para ela fazer a força no lugar certo, às vezes você precisa de uma ajudinha, porque só o fato de você falar não vai rolar, você tem que ir lá, botar a mão atrás do calcanhar e ensinar onde ela tem que fazer essa força. E aí, lá veio a estratégia. Essa estratégia foi usada com uma aluna de uma mentoria, tá? Essa mentoria... Destrava o joelho. Na verdade, foi a primeira vez que eu apliquei a estratégia. Destrava o joelho. Eu pedi para que ele fizesse isso pra gente tentar... quem lembra da mini band lá no joelho para fazer para a pessoa forçar a rotação externa da coxa? Não precisa ter pressa. 15 a 20. E aqui nós estamos falando de um caso de pé pronado e plano. Que é quando não tem nada do arco plantar. Destrava o joelho. Ou seja, um padrão de agachamento totalmente instável. Lento. E aí, assim, se gera instabilidade, né, gente? Gera todas aquelas questões que a gente falou. De dor lombar, dor no quadril, dor de joelho, tá? Porque se eu tô fazendo valgo, o meu joelho não está dentro da linha mecânica, o meu quadril não está na linha mecânica. Provavelmente eu vou ter déficit de mobilidade, eu vou ter um padrão de agachamento ruim, porque vai causar dor. E aí assim, mas eu sempre agachei assim e nunca tive dor. Agradeça, levanta as mãos para o céu. Destrava o joelho. Ou quem sabe você ainda vai ter lá na frente, não estou agorando, né? Destrava o joelho. Dando uma dica. E aí, então, eu usei essa borrachinha por quê? Porque essa borrachinha auxiliou a percepção sinestésica de força para fora, para não deixar que o tornozelo desabasse para dentro. Qual que é a força ideal? Grava mais essa dica aqui, ó. Pega o caderninho aí, para anotar. Qual que é a técnica de execução correta para que eu gere essas forças de equilíbrio no meu tornozelo, tanto de inversores quanto de eversores do pé. Destrava o joelho. Quem aqui sabe? Fora os meus alunos, porque não tem graça, né? Os meus alunos falam as coisas aqui. Lento. Ninguém sabe? Não precisa ter pressa. E o que você precisa fazer? Para você corrigir isso, você precisa fazer com que esse aluno execute aquele treino de panturrilha com o tornozelo totalmente neutro. Para que isso aconteça,
você precisa fazer o quê? Não Agora precisa vem ter a hora que pressa. buga 15 a 20. o cérebro, tá? Que seria o quê? Destrava o joelho. 0 graus é quando você, aqui ó, é quando você emparelha o teu Destrava o pé com joelho. o degrau. Deu para entender o que é 0 graus? Lento. Lento. Emparelhou lento, o pé com o lento. degrau, é 0 graus para mim, ok? Não precisa ter pressa. Na hora de fazer 15 a a 20. subida, a força toda deve ser colocada Destrava o joelho. nos dedos maiores do pé, tá? Então força Destrava o no joelho. dedão e no segundo dedo. Isso do 0 graus para subir. Lento. Lento. Para lento, começar a lento. descida, você ainda mantém essa força no dedão Não precisa ter pressa. e no dedo 15 a maior 20. do lado, no segundo dedo, tá? Desce até Destrava 0 o graus. joelho. Emparelhou com o step, você começa a iniciar Destrava a o intenção de joelho. força para fora. Ou seja, você vai intencionar a força para os dedos menores do pé. E vai descer até alongar a panturrilha e o sólio. Não precisa Para ter pressa. subir, você 15 vai a 20. fazer, continuar fazendo força nos dedos menores até Destrava o 0 graus. joelho. Joga força pro dedão e sobe novamente. Destrava o É joelho. meio que um quadradinho de 8 de pés. Tá? Então é isso que vocês têm que fazer. Lento, lento, Se vocês conseguirem fazer o aluno de vocês compreender Não essa precisa ter técnica de pressa. execução, vocês vão 15 a promover o 20. quê? A neutralidade durante a execução da Destrava panturrilha, o joelho. além de promover o equilíbrio entre inversores e reversores do pé. Destrava o joelho. Viu só? Então, e a borrachinha veio aqui para potencializar esse resultado. Lento. Beleza, galera? Então essa foi a dica de tornozelo. Se você quer um agachamento bom, se você quer uma qualidade no treino de perna, se você quer desenvolver glúteo, trabalhe a sua pisada. Beleza? E agora eu vou trazer um problema bem comum das meninas. Do meio para cima, você tá 0 graus. Vamos dizer meio, que eu acho que vai facilitar, né, Nai? Do meio, então, que seria 0 graus, do meio para cima, você joga a força toda no dedão e sobe. Para descer até o meio, você mantém a força no dedão, desce até o meio, joga essa força para fora, desce. Para subir até o meio, você mantém a força nos dedos menores, sobe. Quando chegou no meio, você joga a força pro dedão e sobe de novo. É o tal do quadradinho de 8 aí do pé. E aí você vai promover esse equilíbrio. Beleza? Você vai conseguir melhorar essa pisada. Claro que aqui eu estava falando de prescrição de exercícios, mas eu mostrei para vocês os exercícios de mobilidade também que você tem que fazer antes do treino, se for possível, e antes da panturrilha também, inclusive. Ok? Segunda alteração que eu trago aqui, senão não vai dar tempo. 8h40, e vocês têm que tirar dúvidas. Hiperextensão ou geno recurvado. Quem aqui tem os joelhinhos para trás assim? Tem muita menina. Cara, se eu pegasse todas as meninas dessa live aqui e eu desse uma olhadinha, pegasse elas desprevenidas e em pé, eu ia ver. Meninas, eu vou contar um segredo pra vocês. Dica de ouro, cara. Soltem, destravem os joelhos de vocês. Vocês têm mania. Vocês têm mania de parar em pé e bloquear a articulação do joelho. Não façam isso, tá? Por quê? Porque só o fato de vocês estarem fazendo isso, vocês colocam a pelve de vocês em retro, ou seja, o famoso bumbumzinho de gaveta. O glúteo fica em posição encurtada, ele perde a capacidade de gerar força, ele não trabalha durante os exercícios. O isquio tibial não desenvolve. Tá? É o como da desgraça, pelo jeito, né, Fábio? Então, meninas, soltem os joelhos de vocês, destravem o joelho de vocês, presta atenção nisso no dia a dia de vocês. E quando vocês forem executar os exercícios lá na musculação, evitem fazer o bloqueio articular. Por exemplo, no final da subida de um agachamento, evite você fazer a subida a ponto de você fazer aquele
pá na articulação, aquele negócio que dá uma agonia assim de ver, entendeu? É igual o videozinho que eu mostrei no meu story, que a pessoa conseguiu virar o cotovelo, nem sei como é que foi que ela fez aquilo, tá? Então essas coisas vocês têm que tomar cuidado, porque o que que causa? Atrás da articulação dos joelhos dessa pessoa, os ligamentos da parte posterior estão todos esgaçados. Isso é um grande responsável pela condropatia patelar, tá? E principalmente pela bunda não sair. Então, se vocês puderem, a primeira orientação que eu dou para os meus alunos é o quê? Evita o bloqueio articular dos joelhos. Tanto enquanto você se posiciona parada, quanto no momento que você vai executar os exercícios da musculação e fazer o bloqueio completo. Evite fazer o bloqueio completo. Tá, e o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Além dessa consciência de posicionamento diário, de aprender a se observar, na musculação não existe um exercício específico para hiperextensão, por isso que é tão difícil, é uma alteração difícil de você arrumar, porque a pessoa precisa se conscientizar, tanto em casa, nas atividades do dia a dia, quanto dentro da musculação. De não fazer o bloqueio dessa articulação, porque eu vou estar ainda mais com sobrecarga. Quem já não viu aquele videozinho que andou rolando pela internet há um tempo atrás, que a pessoa estava fazendo um leg press e quando ela terminou de estender, o joelho virou para trás? Eu não sei de onde é que saiu esse vídeo, mas ele rolou um tempão na internet, não foi? Levanta aí o joinha quem viu isso aí na internet rolando. Me mandaram muitas vezes, dá uma agonia, nossa, de ver aquilo. Sei que esse vídeo rolou mó tempão, tá? Normalmente isso acontece por quê? Porque essa pessoa tinha um geno recurvado, tá? Ela tinha, como nessa primeira foto aqui da moça, lá de vocês, da esquerda de vocês. E ela foi lá na musculação, essa pessoa colocou uma sobrecarga, bastante sobrecarga no leg press, e não orientou ela que ela não podia fazer essa extensão completa. E aí o que aconteceu? O joelho estourou, os ligamentos estouraram, o joelho não aguentou. E aí ela virou o joelho do avesso. Olha só, presta atenção, se ela tivesse sido orientada, primeira coisa, de cuidar no dia a dia dela para ela não fazer essa hiperextensão, e se durante a execução daquele leg press ela tivesse sido orientada de que ela não podia fazer a extensão completa e que ela teria que dar uma reduzida na carga até que ela promovesse o fortalecimento dessa região, isso não teria acontecido. E, gente, isso é uma coisa que pode acontecer na tua mão, tá? Então, essas coisas vocês têm que avaliar. Por exemplo, eu avaliei essa moça. Então, eu sabia que ela tinha esse problema. Eu não vou tacar ela no leg press com um monte de carga e mandar ela fazer a extensão completa. Você identificar a alteração, você avaliar, pode ajudar você na hora de você orientar o teu aluno para você saber, por exemplo, qual que é a amplitude ideal para aquela pessoa, para aquela articulação naquele momento que essa pessoa está, até que você recupere ela. Então é para isso que a avaliação serve, é para você prever o que lá na frente pode estar acontecendo. Que pode não acontecer? Pode, graças a Deus, mas e se acontecer? Aqui pelo menos você tem uma prévia do que pode estar acontecendo com esse aluno, tá? Do que pode vir a acontecer com esse aluno. Então, e nem só isso, tá? Porque a gente pode ver uma alteração no ombro também, ela tem um slide, uma protrusão bem forte. E eu coloco ela fazer um supino com barra. Sem a orientação de que ela precisa fazer uma retração escapular e que ela precisa alongar esse peitoral. Bom, primeiro que, se a pessoa tem uma protrusão desse tamanho, um slide desse tamanho no ombro, que é essa projeção do ombro para frente, eu não vou colocar exercício isolado para peitoral. Ou alguém coloca? Pelo amor de Deus, gente. Você não vai fortalecer um músculo que está encurtado. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, tá? Semana que vem a live é sobre encurtamentos musculares e hipertrofia. Estejam presentes, tá? Vou falar sobre isso. Você não vai fortalecer um músculo que já está encurtado, porque você vai acabar deixando ele encurtado e rígido. E aí tá feita
Porque daí você vai precisar de outros profissionais para você poder melhorar aquele quadro de encurtamento e rigidez, para você conseguir prescrever alguma coisa de peitoral, para desenvolver esse peitoral. Ou ainda, no caso desse peitoral encurtado, você vai continuar atacando um supino ali. Se ele é o par antagônico dos retratores, como o romboide, por exemplo, eu não vou conseguir fortalecer o meu romboide, porque o encurtamento desse peitoral não permite. Ou seja, eu vou potencializar o padrão de alteração postural e vou estar lesionando. Por quê? Porque quando eu faço um supino num ombro desse tipo aí, sem uma retração ou no mínimo uma neutralidade das escápulas, você vai ter o quê? Você vai ter uma lesão. Você vai ou luxar, ou você vai promover o impacto das estruturas. Então, a médio, longo prazo, você pode estar causando uma lesão nessa pessoa. Ou ainda, essa pessoa já tinha uma lesão e você não sabe, porque ela não veio com raio-x para você. Você não sabe se ela tinha essa lesão. Então, você pensa comigo. Se você encontra uma alteração dessa, você já deduz que pode ser que isso já esteja instalado só esperando você terminar, ou pode ser que você acabe causando isso para essa pessoa. Então, a avaliação é bom por isso, porque você consegue ter uma prévia de tudo aquilo que pode acontecer, tá? Se você melhorar esse padrão postural dela, muita coisa melhora, ativação muscular melhora, hipertrofia melhora, estética consequente melhora. Então, meninas, dica de ouro, destravem os joelhos de vocês. A aparência da coxa de vocês lateral vai mudar muito se vocês fizerem isso. O glúteo de vocês vai desenvolver muito se vocês fizerem isso. E as dores dos joelhos de vocês vão acabar. Ok? Então, tomem o hábito de se observar enquanto vocês estão paradas em pé, principalmente, de não ficar bloqueando a articulação. Porque dentro da musculação, a única estratégia que eu conheço, pode ser algum outro professor conhecer, por favor, fique à vontade para estar dividindo aqui com a galera, é a estratégia de, quando o aluno está num período mais avançado, ele está mais forte, ele consegue manter uma neutralidade da pelve, é a gente promover um estímulo distal do isquio. Ou seja, você colocar essa pessoa lá na mesa flexora, tá? E pedir que ela faça a flexão do joelho limitada, no máximo uns 45 graus. Aí ele vai ter uma função de quê? Vai ter uma função de trabalhar o isquio só naquela região ali mais próxima do joelho, atrás aqui do joelho, né, que vocês estão vendo que está mais alongada. E aí você vai promover o fortalecimento daquela região ali. Só que você não pode usar essa estratégia de cara. O aluno chegou para você, opa, ele tem um geno recurvado, ele tem uma hiperextensão, vou tacar ele na mesa flexora. Porque aí você tem também o quê? Você tem a questão, será que essa pessoa consegue manter de uma forma, o pensamento é global, local, global. Eu falei uma estratégia local, porém, você tem que pensar global antes de prescrever, que seria o quê? Seria como essa pessoa consegue se comportar e se estabilizar naquele exercício durante todo o movimento. Ela consegue manter a pelve neutra, paradinha no banco? Então, você pode colocar essa estratégia com a amplitude reduzida. Tá? Essa é a única estratégia que eu conheço que pode ser utilizada, tá? Além dos cuidados que você tem que ter no posicionamento em pé ou durante a execução dos exercícios. Galera, já é 8h54. Uma última alteração em que todo mundo me pede é a tal da escoliose. O que eu faço para prescrever exercícios para alguém que tem escoliose? Primeiro, quem tem escoliose não é incapacitado de fazer as coisas, muito menos agachamento. Ele pode agachar sim. Isso vai depender o quê? Do grau dessa escoliose e se essa escoliose ela é estrutural ou se ela é funcional, tá? Existem graus severos de escoliose. Por exemplo, aqui nós temos um grau bem significativo, tá? Onde acontece um desvio do glúteo para um lado e o tronco para o outro, ou seja, o grau aqui, se não me engano, é de 45, tá? O que acontece nesse caso aqui? Aqui nós temos que ter um pouco de cuidado, porque ele afeta tanto de maneira lateral a pelve quanto as escápulas. Então, se eu colocar uma carga sobre... aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá, Nai? Sobre falar sobre carga axial. Todas as cargas são axiais. Tanto se você colocar uma barra assim, quanto um halter aqui do lado, quanto uma barra hexagonal, quanto um halter aqui na frente, todas as cargas elas são axiais.
Mas existem as que promovem maior sobrecarga axial e as que promovem menor sobrecarga axial, tá? Então você, numa pessoa como essa aqui, por exemplo, vocês não podem de cara colocar ela agachar com uma barra na horizontal diretamente em cima da coluna. Porque aí vocês vão acabar potencializando isso. Precisa arrumar outras estratégias. Eu uso muito a estratégia de agachamento taça e agachamento sumô com halter, principalmente no início. Cuidados necessários. Se você foi lá, fez o teste minuto, quem não conhece, pesquisa. Teste minuto que ela vai acabar. Teste minuto. Vai lá e olha, faz a flexão anterior da coluna. Se você encontrou uma diferença entre os lados dos paravertebrais da coluna, por exemplo, um lado mais alto, você tem uma escoliose estrutural. Existe uma rotação das vértebras para aquele lado. Se você tem uma rotação das vértebras, existe um cuidado um pouco maior. Evite, num primeiro momento, até que você melhore os componentes funcionais que estejam agravando isso. E aí, então, sim, ao longo do tempo, essa pessoa vai poder agachar livre com segurança e sem problemas, tá? A escoliose, as melhores estratégias são o quê? Alongar bastante essa pessoa principalmente em suspensão, tá? A pessoa ficar pendurada com os braços aqui, que faz todo aquele alongamento. E estar usando exercícios que você não coloque a carga diretamente sobre a coluna, principalmente nos primeiros mesociclos de treinamento. Galera, vocês querem que eu volte para as dúvidas? Se vocês quiserem que eu volte, eu volto. Mais uns minutinhos só, não posso ficar mais uma hora. Ou se vocês tiverem dúvidas, já podem deixar, que daí eu já vou responder rapidinho, que tem mais 3 minutinhos aqui ainda. As lives, elas são bem curtinhas, tá, galera? Eu tentei trazer o máximo que eu pude, a gente se estendeu no tornozelo, até porque é bem importante isso, tá? Mostrei a hiperextensão e a escoliose. A escoliose basicamente é isso que vocês têm que tentar trabalhar. Alongamento. Quando a escoliose ela é estrutural, não tem o que ser feito, tá? Essa pessoa tem que conviver com essa alteração, você só tem que ter cuidados. Outro cuidado específico, não prescrever exercícios unilaterais para pessoas que têm escoliose, principalmente nos primeiros mesociclos de treinamento, tá? Tente melhorar o máximo possível isso para depois você estar inserindo exercícios unilaterais. Você precisa devolver a estabilidade dessa pessoa para que ela consiga executar um exercício lateral sem compensar, porque normalmente um lado vai compensar mais que o outro, então evita. Gente, muito obrigado por vocês terem estado aqui comigo, tá? Ficou mó galera aqui me vendo, tá? Deus abençoe vocês, boa noite. Semana que vem tem mais, dia 21. Dia 21, nesse mesmo horário, quinta-feira, vamos falar sobre encurtamento muscular e hipertrofia, ok? Todos convidados, beijo, até lá, boa noite.